vai trabalhar agora é continuação da última aula que nós tivemos, que foi sobre teoria de conjuntos. Então a gente vai fazer uma junção do que a gente viu da teoria de conjuntos. A gente vai precisar rever no decorrer do conteúdo alguns pontos. E aí, conforme for surgindo as dúvidas, vocês vão questionando, ok? Essa palavra função, para vocês, remete em alguma coisa? Quando se fala função. O que vocês pensam quando se fala função? Matemática. O que mais? Função do trabalho. Função do trabalho. O que mais? Por exemplo, o salário que vocês recebem é em função do quê? Do esforço e da dedicação do cada um, não é? Então a gente usa essa palavra função já na nossa vida em diversas situações. E aí vocês vão perceber um pouquinho da história das funções, tá? Já na época dos babilônios, aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, já se usava esse conceito de função. E aí, como que aparecia esse conceito? Existe um prisma hexagonal, prisma, para quem não lembra, uma figura geométrica que tem uma base hexagonal. O prisma hexagonal com 20 centímetros por 4, e que ele data 1749 a.C., provém de Lázaro. Nesse prisma, já haviam registros nessa época, eles calculavam, por exemplo, a área de um local em função das medidas encontradas. Então, eles usavam já esse termo função, embora eles não tinham toda a notação matemática que a gente usa hoje. Mas eles já tinham um conceito do que era função. Tá? E no século XIII, os seguidores da escola de Aristóteles já discutiam também essa relação de função. Por quê? Quando a gente vai usar o conceito de velocidade e tempo, quanto mais rápido o carro se desenvolve, eu vou para Cabo Frio. O meu tempo diminui. Então o que está acontecendo? Está havendo uma relação entre velocidade e tempo. Certo? Em função da minha velocidade, o meu tempo aumenta ou diminui. Então vocês estão percebendo que quando eu falo função, eu estou estabelecendo sempre o quê? Uma relação entre dois ou mais elementos. Tudo bem até aí? Seguindo. No século XIV, surge a primeira representação gráfica de duas grandezas, por um matemático francês chamado Euler. O que ele fez? Ele começou a perceber que essas relações poderiam ser representadas através de um gráfico. E aí começa aquela ideia, quem já passou pelo ensino médio deve lembrar, do plano cartesiano. Aí vem René Descartes, que foi o primeiro a formalizar, por isso que o nome é plano cartesiano, em homenagem a ele. Ele estruturou essa ideia em que você estabeleceu duas grandezas. Eu posso, por exemplo, colocar aqui o tempo e aqui a velocidade. Certo? Então eu estou estabelecendo grandezas. Eu posso colocar, por exemplo, espaço que eu percorro em função de um tempo. Então eu posso estabelecer as relações que eu quero estabelecer. Tá? Então esse conceito de função, ele vem e traz junto dele as notações. Aí que começa aquela grande confusão que existe aí para muitas pessoas, que a gente vai tentar desconfundir, que é a questão do x e do y. Né? E aí começou a surgir a primeira notação, que é o f de x. Esse f de x famoso, o que significa esse f de x? Eu chamo a minha grandeza, que eu queira, de x. Por exemplo, a minha velocidade pode ser x.
E o meu tempo pode ser y. E aí, o que eu estabeleço? Eu posso dizer que em função da minha velocidade, eu vou ter um determinado tempo variando. Certo? Então, essa relação ela vai surgir de acordo com aquilo que eu estabeleço. Vai depender do problema proposto, a gente vai ver graficamente algumas situações que são aplicadas no dia a dia. Função é um assunto muito atual, porque trabalha com gráficos, trabalha com modelagem, matemática, trabalha com algoritmos. Sabe uma situação muito simples que a gente usa a função e quase ninguém percebe? É no momento em que a gente vai pegar um táxi. Você entra no táxi, logo que você entra tem o quê? Lá no visor. Que tem o quê? Uma bandeirada. Sabe o que é bandeirada, né? A bandeirada é o valor que é cobrado assim que você entrou. Você falou boa noite pro taxista, já está rodando. Então você entrou, eu acho que hoje a bandeirada está R$4,50 por aí. Então vamos supor, vamos arredondar só para facilitar o cálculo. Vamos supor que a bandeirada fosse R$5. Então eu entrei no táxi, bandeirada 5, tá? Aí, ele vai marcar aqui naquele taxímetro ali, em função do quê? Como é que ele varia aquele preço? Do tempo, velocidade. Da velocidade, o tempo, tem várias coisas ali envolvidas, não é isso? Então vamos supor, cada quilômetro percorrido, ele estabeleça um valor. Tá? Então vamos supor, para 1 quilômetro, eu pague 50 centavos. Tá? Andou 1 quilômetro, 50 centavos. Andou 2 quilômetros, vai pagar quanto? R$1. Andou 3 quilômetros, R$1,50. Aí eu pergunto a vocês, uma pessoa fez uma trajetória e percorreu 20 quilômetros de táxi. Qual seria o cálculo que nós faríamos para descobrir o valor que ela vai pagar? Seria 20, não é isso? Vezes 50 mais a bandeirada. Correto. Agora vamos transformar isso em letras. Como? Vamos pensar, a bandeirada é a única coisa que a gente não vai poder mexer, porque ela já é o quê? Fixa. Boa noite. Ela já é fixa. Então, os R$5 já estão aqui. O que está variando aqui? Não é a minha quilometragem? Né? Eu posso mudar a quilometragem. Se uma pessoa que percorra 15, o cálculo é o mesmo, só que é 15 vezes 0,50 mais 5. Então, quem está variando aqui é a minha quilometragem. Então, se eu chamar isso aqui de x, eu vou ter um x que é multiplicado por 0,50 e somado com R$5. Isso vai me dar quem? O valor total da corrida, que eu vou chamar de y. É assim que surge a função. Aqui, ó. Y igual a x vezes 0,50 mais 5. Isso aqui numa tabela, o valor que eu queira introduzir vai me dar o resultado. Vamos supor, alguém que percorreu 50 km. Eu venho direto, vira uma fórmula. 50 vezes 0,50 mais 5. Aí eu tenho o total. Então, na realidade, lá dentro daquele medidor, né, do taxímetro, ele tem esse algoritmo calculado. Então, conforme o carro vai se desenvolvendo, ele já vai mostrando o resultado. O que vai mudando é esse x que vai variando. Quando esse x varia, y também varia. Então, um está em função do outro. Quer dizer, é uma aplicação
Ninguém entra num táxi e pensa que aquilo ali tem função. Não é? Não seria um louco. Aparentemente, a pessoa, eu fico andando na rua e penso, isso aqui é função, isso aqui não é função. Mas é importante nós percebermos que alguns fenômenos, algumas situações que a gente vive, têm aplicação. E isso aqui é muito importante a gente perceber. Porque a gente está o tempo todo pagando, fazendo investimentos, e tudo tem essa variação da inflação, é toda em função de todo um consumo, né, de todo um valor que é colocado em cima dos preços. Então a gente precisa ter essa noção. Ainda mais vocês aqui que são de áreas distintas. Então, assim, essa troca é super importante. Né? Vamos seguir. E aí surgiu essa notação do f de x. Então, quando eu falo f de x, é em função de x. Quem é que está em função de x aqui? Então, por isso que lá quando vocês eram do ensino médio, o professor dizia assim, f de x é y. Mas é por isso que o f de x é y. O y varia em função do x. Quer dizer, o meu preço a pagar da corrida vai variar em função da quilometragem percorrida. Naquele exemplo. Né? Em outros exemplos, por exemplo, quem é da área médica, as dosagens de... Boa noite. As dosagens médicas. Vocês já repararam que quando uma pessoa fica internada, ela tem um tempo para o antibiótico retífico. Vai ter um problema aqui. Aquilo ali é uma função. Por quê? Porque tem o tempo que vai determinar a dosagem do sangue fazer efeito. Vai chegar uma hora que tem que aplicar de novo, porque já esgotou o tempo. Então ali tem uma variação entre o tempo e a dosagem aplicada. Então vocês podem perceber que função é um assunto que perpassa pelas várias áreas do conhecimento. Tá? Vamos seguir. Olha lá. Relações do cotidiano que nós estamos acostumados, né? Espaço em função do tempo. Essa todo mundo vivencia, né? Uma muito interessante é o número do sapato em função do tamanho dos pés. Antigamente havia um grande problema, porque a palma do rei, né, é que determinava as medidas. Mudava-se o rei, mudavam-se as medidas. Aí houve a necessidade de se padronizar as medidas. Daí que surgiu o sistema métrico internacional e padronizou. Porque no princípio as medidas não tinham um padrão. E as trocas eram feitas em função de negociações que não tinham critérios. Né? Por exemplo, se trocava-se terra por comida. Grandezas o quê? Que não são semelhantes, né? Não são grandezas congruentes. E aqui a gente percebe que quando esse conceito surge, ele mostra que uma relação sendo estabelecida vai influenciar em outra, certo? Podendo aumentar ou podendo diminuir. Seguindo. Intensidade da fotossíntese realizada por uma planta em função da intensidade da luz. Quer dizer, quanto mais luz, mais a planta consegue realizar a fotossíntese. Então, daí surge um gráfico também do desenvolvimento da planta em função da luz que ela recebe. Seguindo ali. Pessoa em função da impressão digital. Isso aí é interessante, porque cada um tem a sua. Agora nós vamos para um exemplo de uma árvore genealógica. Tá? Onde você tem Maria, Júlio, Pedro, Lucas, Joana, Carlos, Brenda, Caio e Denise. Vamos analisar essa situação. É muito interessante esse exemplo dessa árvore. Pela árvore, quem seria a mãe de Denise? Observem bem a árvore. O que vocês acham?
Ok. O que vocês estão observando? Quando eu faço mãe de Brenda, isso não está lembrando nada a vocês? A mãe de Brenda, quem foi? A mãe de Denise, quem foi? Foi Brenda, não foi? Essa notação aqui, ó, lembra quem? O F de X. Estão percebendo? Vamos seguir. Boa noite. Ó, pai de Pedro. Vamos adotar o P para pai e o M para mãe. Pai de Pedro, quem seria? Pai de Pedro. Quem respondeu, Júlio? Ok. Quem não viu, ó, Pedro está aqui pela árvore, Júlio. Correto? Seguindo. Observem agora aqui, eu tenho o que a gente chama de uma função composta. Eu tenho duas coisas acontecendo. Ó. Mãe da Denise, quem é? Brenda. Então eu respondi essa primeira parte. Certo? Agora, o pai da mãe da Denise. O pai, a mãe da Denise, quem é? Ó, Brenda. Agora o pai de Brenda, que é o que surgiu daqui, vai ser quem? Carlos. Então observe que um foi o quê? Em função do outro. É uma aplicação que vocês não vão encontrar com muita facilidade por aí nos livros, porque não tem. Muito pouco livro vai mostrar isso assim. E é muito interessante vocês perceberem a aplicação da função na biologia. Aqui. Numa situação que quase a gente nem percebe. Ó, mãe do pai de Denise. Tentem responder essa sozinho. Vamos lá. Maria. Mãe do pai de Denise. Quem? Mari. Fala, quer falar? Quem quer falar? Vai postar no lábio, professor? Sim, só que eu vou colocar o texto mais explicado. Não só com a representação do desenho. Tá? A teoria, igual nós fizemos com a parte de lógica. Ok? Mãe da mãe de Caio. João. Quem é a mãe da mãe de Caio? Joana. Correto? Assim ficou fácil, né? Nós vamos aplicar esse conceito nos números. Agora, vamos observar essa sequência. Saímos da árvore e vamos para os números. Essa sequência numérica lembra o quê? Nós vimos isso na outra aula. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Que conjunto é esse? Os números inteiros. O que vocês observam? O menos 4 foi associado ao menos 3. O menos 3 foi associado. O menos 2 foi associado. O que está acontecendo aqui? Está sempre acrescentando um ao anterior, certo? Aquele 5 estaria com quem? Com 6. Então, uma seta partindo do 5 da linha superior iria para qual número da linha inferior? 6. E se eu partisse do menos 5? E podemos expressar o que diz essa relação em palavras. Agora que é importante. A regra é somar a cada número da linha superior para encontrar o correspondente da inferior. Se eu fosse usar essa ideia para um algoritmo, agora eu quero ver como é que ficaria. Vocês entenderam a lógica. Agora vamos transformar essa lógica num algoritmo. F de x
que é quem? Quem é o f de x? É o y igual a quê? X mais 1, viu? Vocês conseguiram construir uma função. Isso é função. Eu perceber o que acontece numa situação em função da outra. E aí eu pego aquela situação do cotidiano ou qualquer outra situação, observo o fenômeno e transformo num algoritmo. Isso se chama em matemática modelagem matemática. É uma área muito boa. Por exemplo, as pessoas que se dedicam a isso ganham bastante dinheiro porque estudam os fenômenos da natureza e tentam criar modelos. Por exemplo, a onda do mar, ela tem uma altura em que os estudiosos eles acompanham para que não haja, por exemplo, uma invasão, como as pessoas às vezes dizem que o mar vai invadir, né? Não existe isso. Então há um controle que é feito. Então existem modelos matemáticos que são calculados por funções, lógico, com equipamentos sofisticados, com testes, mas vem desse conceito básico de função, para eles entenderem o comportamento de uma onda ou o comportamento de qualquer outro fenômeno que ocorra na natureza. Aqueles terremotos que ocorreram agora, né? São situações que a gente precisa... Às vezes a gente observa essas coisas, mas não se dá conta que a matemática não é só fazer conta, né? É realmente observar fenômenos também. E conseguir... Quem consegue fazer isso, observar uma situação e transformá-la num modelo, são pessoas que se dedicam e se especializam nessa área. Porque dentro da matemática tem muitas áreas. A modelagem matemática é uma delas. Às vezes a gente não conhece, principalmente assim, quem fica só no ensino médio, não se dedica demonstrando a matemática, acha que é só fazer conta. Mas não é não. Vocês viram a lógica quando nós estudamos. A lógica mostrou uma outra face da matemática, né? E as funções permitem que vocês também consigam ir para outros campos. Se existisse um n, essa aqui é boa, se existisse um n na linha superior, qual seria o seu correspondente na linha inferior? N? Correto. Estou afiado. Características dessa relação. Todos os números da linha superior têm relação com algum número da linha inferior. Essa primeira observação, ela é muito importante para a gente entender o conceito de função. Observem que aqui ninguém ficou de fora. Ninguém. Cada um tem um correspondente. Até porque esse conjunto ele é o quê? Infinito. Então, se a relação que eu estabeleci é n mais 1, todo mundo que eu observe como elemento vai ter um outro correspondente embaixo. Para ser função, tem que ocorrer isso. Cada elemento tem que estar relacionado com o outro. E apenas com um. Por exemplo, vamos observar aquilo ali num diagrama. Poderia ter uma situação assim, ó. Independente do elemento que esteja aqui. Ó. Por aquela primeira observação. Isso aqui seria uma função? Não seria. Por quê? Porque esse quarto ponto não teve correspondente. Agora, se eu fizesse isso aqui, seria função? Sim. O que vocês acham? Vamos ver. Vamos seguir com as observações. Já responderemos lá. Segunda observação. Boa noite. Cada número da linha superior, daquele exemplo que nós vimos, está relacionado com apenas um número da linha inferior. Independente desse elemento está associado a esse. E esse está associado a esse. Será o mesmo. Mas cada um está associado a um? Sim ou não? Sim. Não é? Agora, se eu troco a ordem,
Presta atenção aqui, essa parte é a parte mais importante do conceito de função. Se entender isso aqui, entender o que é função. Então presta bem atenção agora. Vou mudar a ordem. Vou colocar esses 3 aqui e 4 aqui. O que aconteceu? Olhem a observação. Cada número da linha superior está relacionado apenas com um número da inferior. Esse seria o da superior, esse seria o da inferior. Aqui seria função? Não seria. Então, o que a gente observa? Eu posso, do conjunto de partida, ter ele ligado ao mesmo elemento. O que eu não posso é ter, desse conjunto de partida, duas, que a gente chama de, já vou adiantar, de imagem. Esse conjunto de partida de chegada aqui é a imagem dele, é onde ele se vê, é onde ele foi ligado, é como se fosse um espelho. Tá? Então, por exemplo, esse ponto foi ligado a esse aqui. F2 foi ligado a G2. F3 foi ligado a G3. F4 foi ligado a G3. Ele pode ser imagem de 2 números, mas este número não pode ter 2 imagens. O contrário não é válido. Só é válido isso aqui. Senão, destrói o conceito de função. Aí, se alguém me perguntar, tá, professor, isso aqui seria o quê? Isso aqui seria apenas uma relação. Uma relação que foi estabelecida. Agora, no momento em que eu estabeleço uma relação, em que para cada elemento de A eu tenho um único correspondente em B, e todos estão relacionados, essa relação recebe um nome especial de função. Exatamente. Tá? Então, toda relação é uma função? Não. Toda função é uma relação? Sim. Correto. Vamos seguir. Ah lá, este tipo de relação chamada de função. Então, vamos ver mais um exemplo aqui para ver se vocês estão bem afiados. Se eu tenho essa situação aqui, é a função? Não. É ou não? Não. Esse teve 3 imagens. Ele pode ter 3 imagens? Não. Ele só pode ter um único correspondente. Se eu inverto, é a função? É a função. Esse pode ser imagem de 3, o que não pode é o contrário. Tudo bem agora? Pode colocar um slide rapidinho, só para fechar o exemplo, então. Esse aqui? Se não tivesse reticência. Se não tivesse reticências, tá? Mas tivesse a limitação do 5 e permitisse que a gente preenchesse esse espaço, ninguém iria sobrar. Mas Agora, se fosse um conjunto finito, por exemplo, foi boa a sua pergunta, olha só. Vamos supor que eu tivesse um conjunto finito, com aquela mesma relação de n mais 1, tá? Que vocês viram lá. Digamos, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E aqui eu tivesse 1, 2, 3, não, 1 não, menos 1, 0, 1 e 2. Tá? O que ia acontecer? Vou estabelecer a lei. A lei é y igual a x mais 1. Então, cada um daqui eu vou ligar com mais um daqui. Menos 2 mais 1, menos 1, liguei. Menos 1 mais 1, 0, liguei. 0 mais 1, 1 mais 1. E aí, a função? Não seria função. Porque o 2 não teve correspondente aqui. Agora, se eu tivesse um valor aqui, o 3, aí sim eu estabeleceria a função. Então, se for um conjunto finito, eu tenho que observar se todos terão um correspondente. Se for um conjunto infinito, eu já garanto que vai existir, porque por ser infinito sempre vai ter um sucessor. Certo? Boa pergunta. Muito bem, hein?
Vamos seguir. Continuando. Então, agora a formalização do conceito. Uma linguagem mais matemática, né? A gente pegou o exemplo da árvore, depois fomos para o exemplo numérico, e agora a gente vai formalizar o conceito, tá? Uma função é uma relação entre duas variáveis, que a gente viu que pode ser espaço, tempo, velocidade, tempo, salário, trabalho, várias variáveis, x e y, tal que o conjunto de valores para x é determinado a cada valor de x associado um e somente um valor para isso. Eu não posso ter, por exemplo, numa corrida de táxi, eu não posso ter dois valores. O taxista não pode me dar dois valores. Para a quilometragem percorrida, vai ter um valor. E aí, quando a gente percebe que faz o mesmo percurso e deu valores diferentes, por quê? No caso do taxímetro, ainda tem uma variável externa, que é a questão do tempo, que ele fica parado, que o trânsito não obedece essa constante, né? Então, às vezes, dá uma diferença. Mas a gente tem uma noção do valor que tem que dar naquela faixa, certo? Então, a função serve para isso também. Seguindo. A relação é expressa por y, que a gente já sabe que toda vez que eu falar f de x, eu estou falando y. Se eu falei y, é a mesma coisa que falar f de x. É uma convenção. O conjunto de valores de x é dito domínio da função. Então, por exemplo, aqui, f1, f2, f3 e f4, de onde saem as setas, é o meu conjunto do domínio. Nesse exemplo aqui que como é esse nome? Que a Bárbara deu. Aqui é uma função. Passou a ser porque eu coloquei o 3, não é isso? Qual seria o domínio dessa função? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. É de onde saem as setas. São os valores que eu atribuo ao x. Certo? Cada valor de x teve um correspondente em y. Esses valores de y é que são chamados de imagem. É onde ele se encontra. Então, a minha imagem aqui, ó, seria G1, G2, G3 para cada domínio. Então, o conjunto de partida, domínio, de onde sai as setas. O conjunto de chegada é imagem. Certo? Tudo bem? Vamos seguir. As variáveis x e y são ditas respectivamente independente e dependente, porque uma vai surgir em função da outra. Aquela que vai surgir em função é a dependente. A outra é independente. Isso aí é boa noite. E aí a gente retoma o mesmo exemplo. Concluindo, uma função é uma transformação aplicada a um determinado conjunto, que é o meu domínio, de onde saem as setas, obtendo um outro resultado, que é o contradomínio, aos elementos do domínio, chamamos de objetos, e aos elementos do contradomínio, de imagens. Pode acontecer uma coisa, por exemplo, eu posso ter aqui, digamos, nesse conjunto, o 4. Tá? Deixou de ser função? Não. Aí se alguém perguntasse a vocês assim, qual é o domínio dessa função? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Qual é a imagem dessa função? Menos 1, 0, 1, 2 e 3. Qual é o contradomínio dessa função? O contradomínio é todo o conjunto de chegada. É daqui que vai sair quem? A minha imagem. A imagem está aqui. Então, por isso que aqui diz assim, ó, chamamos de objetos e aos elementos do contradomínio de imagem. Quer dizer, os elementos que eu uso do contradomínio. Meu contradomínio é todo esse aqui. Tá?
Agora, desse contradomínio, se eu usar todos os elementos do contradomínio serão imagem. Mas pode acontecer de sobrar alguém aqui. Não vai ter ligação nenhuma. Esse não vai ter ligação nenhuma. Agora, aqui pode sobrar? Não. Aqui pode sobrar? Pode. Ele não vai fazer parte do conjunto imagem. Certo? Mas ele é um elemento do contradomínio. É onde está armazenado todos os resultados daqui. Ele não faz parte do conjunto imagem. Não. Se eu pedisse para você, que a imagem desse ponto seria menos 1, 0, 1, 2, 3, só. Parou ali. O 4 não iria entrar. Agora, se eu pedisse qual é o contradomínio, aí seria menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Todos, porque é todo o conjunto que contém a imagem. Não, todo quando Contém a imagem. contradomínio. Não. Contradomínio é esse conjunto todo. Dentro dele está os elementos da imagem. Ele contém a imagem. O contradomínio. Ó, de novo. A imagem qual é? Menos 1, 0, 1, 2 e 3. São elementos de quem? A imagem. De quem? Onde elas estão contidas? No contradomínio. Então, o contradomínio foi a aula passada. O contradomínio contém a imagem. E a imagem está contida no contradomínio. Lembrou? Então, esse quadro aqui, ele, embora esteja aparecendo aqui sozinho, ele não vai aparecer na imagem, repetindo, mas vai aparecer no contradomínio. Tá claro? Pode. Aqui. E esse conjunto todo é o meu domínio. O domínio pode sobrar elemento? Não. Se sobrar, o que acontece? Não, é a função. Exatamente. Aqui pode. O domínio pode ter mais de uma imagem? O domínio pode ter mais de uma imagem? Pode. Sim? Quer dizer que ele pode ter mais de uma imagem? Não. Se ele tiver mais de uma imagem, ele é o quê? Apenas uma relação. O domínio pode ser imagem do mesmo elemento? Pode. Certo? Não pode, é o contrário. Né? No ensino médio a gente faz uma brincadeira. Né? Esse aqui pode casar com vários, mas o contrário não pode. Certo? Bom, mas só entender o seguinte: cada elemento do domínio tem que ter um único correspondente e ninguém pode sobrar. Tudo bem? Agora vamos ver uma aplicação disso numa função. Ó, ali tem um exemplo bem... Cadê a... Eu esqueci o seu nome. Você, para retomar a dúvida que você tinha ficado. Tem uma função dada, ó, a função estabelecida já está pronta. Isso aqui é o algoritmo dela, f de x igual a x sobre 2. O que eu estou dizendo? Cada x vai ser dividido por 2. Então eu vou ter 0 sobre 2. Quanto vai dar? 0. Boa noite. 2 sobre 2. 1. 4 sobre 2. 2. Foi feita a relação, ó. 0 ligou com 0, 2 ligou com 1, 4 ligou com 2. Olha o que aconteceu. Sobrou 3 e o 4. Exatamente o que a gente tinha visto. Se eu perguntasse a vocês, qual é o domínio? 0. Qual é o contradomínio? 0, 1, 2, 3, 4. Qual é a imagem? 0, 1, 2. Ó, claro, agora foi. Correto? Tudo bem? Ah lá, o domínio é o próprio A, o contradomínio é o próprio B e a imagem é o 0, 1, 2. A imagem é só Exatamente, por isso que eu tinha dito que a imagem está contida no contradomínio. é uma relação mesmo assim. Mesmo
Mesmo sem o 3 e o 4. É uma função. Porque aqui não sobrou ninguém. Se for ao contrário, sim. Né? Alguém não assinou a lista? Todos assinaram? Bom, vamos seguir. Vamos? Para termos uma função, é necessário que cada objeto corresponda lá, o que está bem destacado ali, ó. A parte mais importante que vocês não podem esquecer. Apenas uma imagem. Tá? No entanto, a imagem pode ser correspondida por vários objetos. Quer dizer, não vale esse ter vários, mas pode encontrar. Correto? Sigamos, pois. Agora uma aplicação muito interessante desse problema. É um problema que vai mostrar o comportamento gráfico de uma dose que foi dada de um certo antibiótico e ingerida por um paciente. Para ser eficaz, é necessário uma concentração mínima, tá? A dosagem de um remédio. Considere que a concentração do medicamento durante as 12 primeiras horas, aqui embaixo é a parte do tempo, tá? As 12 primeiras horas, medida em miligramas por litro de sangue, seja dada pela função cujo gráfico é apresentado a seguir. Então o que a gente tem aí? A gente tem no eixo horizontal, que é chamado eixo X, para quem não lembra, também chamado de eixo das abscissas. Só para a gente já ir formalizando, ó. Eixo X é o eixo horizontal e ele é o eixo das abscissas. No nosso exemplo ali, o eixo X está sendo dado por que variável? Tempo. O eixo Y é o eixo vertical e é chamado de eixo das ordenadas. Tá? Quando eu marco um ponto, lá atrás, ó, quando eu marco um ponto, eu tenho as coordenadas do ponto. Então, sempre que eu falo em ponto, eu falei isso na aula passada, quando eu mostrei a parte de conjunto. Inclusive, nós vimos que quando eu tenho o par 1, 2, é diferente de ter o par 2, 1. Lembram? E vimos também que quando eu tenho entre chaves, eu estou falando de conjunto. E aí essa ordem torna o quê? Uma igualdade aqui. Aqui não, porque aqui é par ordenado. Aqui eu estou dizendo que o meu x é 1 e o meu y é 2. Aqui eu estou dizendo que o meu x é 2 e que o meu y é 1. Então, por isso que o par ordenado, a ordem, como o nome já diz, é importante. Tá? Então, na hora que aparece esse gráfico aqui, ele vem com várias informações. Se vocês forem observar, e hoje nos concursos, Enem, a maioria das provas, os alunos às vezes têm uma dificuldade grande porque interpretar gráfico. E a gente precisa começar a acostumar um pouquinho com isso. Né? Aqui eu tenho a variável tempo e aqui eu tenho a concentração do antibiótico. Aí vem a primeira pergunta. Vamos analisar a primeira pergunta. Considere as afirmativas a seguir. Se a concentração mínima for de 20 miligramas por litro, então o antibiótico deve ser ingerido novamente após 8 horas. Eu coloquei de novo o gráfico aqui, porque senão a gente não vai conseguir responder. Eu não sou bobo, né? Então, está aqui o gráfico. Ó, então o antibiótico deve ser ingerido novamente após 8 horas. Vamos analisar se está certo ou errado. Aqui, ele está variando 10, 20, 30, 40, 50, de 10 em 10. Observa que a concentração do antibiótico, ó, o que acontece quando vai para o sangue? Aqui está mostrando isso. O organismo está o quê?
Absorvendo. Então, é exatamente o que acontece no momento de uma medicação. Então, você recebeu lá o antibiótico. Nas primeiras horas, o efeito é instantâneo. Vocês observam que às vezes a pessoa está passando mal, né, com pressão alta, rapidinho. Então, tem o tempo de absorção pelo organismo. Aqui seria o quê? O máximo, não é isso? Aí ele fala sobre 8 horas. 8 horas seria aqui. Estão vendo? Está difícil, mas aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando eu ligo aqui, ó, então 20 miligramas, ele já teria que ter tomado outra dose. Em 7 horas, exatamente. Por quê? Então é isso que acontece dentro de um hospital. Né? As pessoas às vezes vão para a área médica dizendo assim, vou fugir da matemática, mas não adianta. Olha lá. Incorreta essa afirmação. Por quê? Após 7 horas, por exemplo, a concentração do antibiótico já está abaixo de 20 miligramas por litro. De modo que este já deveria ter sido ingerido. Então, esse controle médico obedece todo o comportamento gráfico e pelo conceito de função. Tá? O que eu quero de vocês nesse assunto, até porque vocês já passaram pelo ensino médio, não é que vocês aprendam a fazer grandes cálculos de função, é que vocês consigam interpretar os fenômenos e identificar o gráfico. Entender por que esse gráfico se comporta desse jeito para essa situação e, por exemplo, por que esse gráfico ali não poderia ser a vida toda uma linha reta. Poderia para uma situação dessa? Não poderia. Então é o que acontece na vida mesmo. Existem fenômenos que vão mostrar aquilo ali. Por exemplo, velocidade e tempo